turma! Vamos estudar Regimento Geral da Unesp, da série Iniciando os Estudos. É o terceiro vídeo. Vamos lá! Versão atualizada até 7 de julho de 2025. Já falamos sobre muitos assuntos, sempre apontando aquilo que já foi cobrado em prova anterior e criando hipóteses daquilo que possa ser cobrado nas próximas provas. Tá aí. Subseção terceira dos departamentos fala que os departamentos congregarão, isto é, eles vão reunir o pessoal docente, os departamentos reúnem os professores para objetivos comuns do ensino, da pesquisa e da extensão de serviços à comunidade, e como órgão de articulação didática e técnico-científica, terão suas atribuições fixadas neste regimento geral e no regimento da unidade universitária. Legal que isso aqui já foi cobrado em prova anterior. Quem é, de acordo com o regimento geral da Unesp, o órgão de articulação didática e técnico-científica na Unesp? São os departamentos. E o que quer dizer objetivos comuns de ensino, pesquisa e de extensão? Porque existem disciplinas que são parecidas ou similares ou que se complementam. Imagine o departamento de algum nome A. Lá nesse departamento pode estar a disciplina de histologia, mexe com células, e também células, tecidos, outras coisas. E também a disciplina de patologia, que aí vai um pouquinho além do estudo das células, que você estuda na histologia. Na patologia você vê anormalidades, anomalias, não sei realmente os termos corretos, certos, é apenas para exemplificar. E aí exista, na unidade universitária, em uma faculdade ou instituto da Unesp, um outro departamento, denominado Departamento B, e naquele departamento existam disciplinas em que aquele aluno, aquela aluna, irá aprender a clinicar, a trabalhar dentro de clínica, a tratar de pacientes. Por exemplo, na odontologia, então ali, de repente, disciplina de dentística, fazer restauração em dentes, grosso modo dizendo. E também disciplina de endodontia, para fazer canal. Uma disciplina pode ou deve complementar a outra. Faz o canal do dente, na endodontia, e na dentística restauradora, faz lá uma restauração, deixa o dente esteticamente bonito, natural. Então, estas duas disciplinas dentro do mesmo departamento, porque os objetivos são comuns. E que legal diz o artigo 45, que os departamentos poderão, colaborando um com o outro, ministrar quaisquer disciplinas ou cursos especiais. Mas observe a condição, desde que essa medida de colaboração não leve a duplicar, não implique duplicação de meios para os mesmos fins. Eu tenho um objetivo, eu tenho um fim. Dois departamentos, por exemplo, vão colaborar um com o outro, então não seria razoável que houvesse esforço do departamento X e esforço do departamento Y, digamos, esforços iguais. Vai dar um curso especial, esses dois departamentos, X e Y. Haverá uma aula que fale de assunto que tem parte do departamento X, parte do departamento Y. Aí o professor do departamento X produz lá o material, diapositivos, slides, às vezes vídeos, e apresenta uma série de imagens, por exemplo, no caso. E o outro professor vai lá e apresenta as mesmas imagens. Isso é duplicar meio para o mesmo objetivo.
O objetivo é uma melhor formação em determinado assunto dentro dessas disciplinas. Então, elas em conjunto, em colaboração, vão ministrar juntamente essa disciplina ou esse curso especial. Mas os departamentos não podem realizar as mesmas coisas. Tentando explicar melhor, o departamento X precisaria, para esse curso ou disciplina especial, desenvolver algumas atividades e produzir alguns materiais. O outro departamento, o Y, produz os mesmos materiais e desenvolve as mesmas atividades. É isso que é duplicar meios para o mesmo fim. Não faz sentido algum. Qual o benefício dessa colaboração? Então, que se fizesse a disciplina do departamento X em um momento, em um lugar, e fizesse a disciplina do departamento Y em outro momento, em outro lugar. Se é para colaborar, unir esforços, então cada um faz uma parte. Juntos, o curso, a disciplina, alcançarão ou alcançariam melhores resultados. Seria mais eficiente para ambos os departamentos. E aí fala que os departamentos de cada unidade universitária, bem como suas áreas sub-áreas ou subáreas e disciplinas, constarão dos anexos aos regimentos das unidades universitárias. Não foi cobrado ainda em prova anterior, talvez nem seja, mas entenda, sempre no regimento, quando você ler unidade, apenas essa palavra, estará dizendo, quer dizer unidade universitária. É como se você lesse os departamentos de cada faculdade na Unesp, os departamentos de cada instituto na Unesp. Enfim, os departamentos de cada unidade universitária da Unesp. E aí segue, bem como suas áreas, sub-áreas e disciplinas, vão constar dos anexos aos regimentos das unidades universitárias. E aqui também é importante você entender. Tem o Regimento Geral da Unesp, que é o que estamos estudando, e existe, ou pode existir, ou existirá, o regimento daquela faculdade. É o regimento interno da faculdade X. É o regimento interno da faculdade Y. Ou regimento interno de uma unidade universitária, que é um instituto, por exemplo, também. Entendeu? Então, é só para você entender um pouco mais sobre a redação do que está escrito no parágrafo único do artigo 46. Aí sim chegamos ao ponto principal, neste começo de vídeo, em que fala de competências. O que compete a quem compete o quê, modelo de questão que a banca VUNESP gosta bastante, que eu apelidei de cara crachá. Então, lá na prova poderia estar assim: de acordo com o Regimento Geral da Unesp, compete ao Conselho do Departamento, e aí, alternativas, por exemplo, uma delas, coordenar os planos de ensino das disciplinas do departamento. Seria a resposta da questão, porque nas demais alternativas poderia estar supervisionar as atividades das unidades auxiliares e outras subordinadas à unidade universitária, mas isso aqui é competência do diretor. Nós estudamos no vídeo anterior, você vê aqui nos cards, a aula 2 da série Iniciando os Estudos. Mas qual o cuidado que você tem que ter aqui? Eu não preciso ler inciso por inciso, porque você aí vai ler com atenção, vai anotar. Isso é importante. Escrever assimila melhor o conteúdo do que apenas ler. Mas você precisa e pode utilizar todos os recursos possíveis para o estudo do regimento. Por exemplo, ouvir a leitura do Regimento Geral da Unesp. Sim, aqui no canal existe a audioleitura. O Regimento Geral da Unesp é atualizado até 7 de julho de 2025. Porque este vídeo aqui estou gravando no dia 25 de janeiro de 2026, às 5 da manhã, um domingão. Tela no alto, aqui ó, no canto superior direito, um card com a audioleitura do Regimento Geral da Unesp. Deixarei também nas telas finais, lá no finalzinho, últimos 10, 15 segundos, aparecem sugestões de vídeo. Geralmente eu deixo 4
sugestões para vocês, ou vídeo ou playlist. E por falar em playlist, pretendo fazer um vídeo rapidão mostrando para vocês como encontrar as playlists relativas, dedicadas a concurso da Unesp. Playlist resolvendo questões de Constituição, aquelas 7 playlists que falam de Regimento Geral da Unesp, eu repito bastante sobre isso, que é o carro-chefe aqui do canal Ao Concur. Playlist também, como fazer a leitura do texto que haverá na sua prova de língua portuguesa. Mas voltando aqui, a dificuldade no artigo 47 e depois no 48 é não confundir competência do Conselho do Departamento, que é como se fosse um legislativo dentro de uma faculdade da Unesp. Eu falo faculdade, mas também entenda instituto, pode ser. O Conselho do Departamento é o legislativo, o chefe do departamento é o executivo. Então, quando você vê no artigo 48, chefiar e representar o departamento, de acordo com o regimento, compete a quem? A alternativa A, Conselho do Departamento. Poxa vida, é chefiar e representar o departamento. Porque certamente na questão haverá lá a alternativa B de bola ou C de casa, chefe do departamento, e é a resposta da questão. Quem chefia e representa o departamento é o chefe do departamento. Agora, isso aqui, fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa. É competência de quem? 2 pontos. A, congregação. B, diretoria. C, conselho do departamento. D, chefe do departamento. E, qualquer outra coisa. Percebe? Na questão, existe o chefe do departamento numa alternativa e o conselho do departamento na outra. Mas guarde desse jeito, como eu fiz quando estudei. Fiscalizar desenvolvimento de programas e fiscalizar planos de ensino e pesquisa é algo de se executar, é o executivo quem realiza, é o chefe do departamento. Por que que estou chamando a atenção? Porque existe isso aqui, organizar os planos de trabalho do departamento. Opa, vai organizar quem? O chefe do departamento? Não, é o conselho do departamento. Fábio, está confuso. Eu sei, não há o que fazer. Você tem que pegar o artigo 47, escreva, compete ao conselho do departamento. E aí escreva também, à mão, vai manuscrever, organizar os planos de trabalho do departamento. Mas, Fábio, olha aqui, supervisionar os laboratórios sob sua responsabilidade. Espera aí, já imaginou? Laboratórios dentro de uma faculdade e lá dentro do departamento seria a responsabilidade de uma pessoa, do chefe do departamento? Será que ele não tem mais atribuições, deveres, obrigações, afazeres? Ele vai ficar supervisionando? Não. Então, de modo geral, o conselho do departamento, porque são mais pessoas, é um grupo de pessoas, é quem supervisiona os laboratórios sob sua responsabilidade. Turma, galera, você acha que pode não acontecer isso, não cair na prova? E se cair, você não titubearia? Você não hesitaria e marcaria, estivesse lá, conforme o Regimento Geral da Unesp, zelar pelo cumprimento dos planos de pesquisa apresentados anualmente pelos professores. Quem é? É o chefe do departamento? Não, você está vendo comigo no artigo 47. Compete ao conselho do departamento. Mas, quem é que vai atribuir aos professores daquele departamento encargos de ensino, pesquisa e extensão de serviços à comunidade? Fábio, é o chefe que vai passar ali o dever para cada professor. Não, tá vendo? É o conselho do departamento. Então, guarde que fiscalizar, atuar como fiscal, é competência do chefe do departamento. Porque você lê programas e planos de ensino e pesquisa. Estamos falando de um órgão, como vimos no começo, de articulação didática e técnico-científica, que tem objetivos comuns às disciplinas ali dentro, de ensino, de pesquisa e de extensão de serviços à comunidade.
extensão universitária, extensão comunitária. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é que não vai cair na sua prova isso daqui. De acordo com o regimento, quem chefia e representa o departamento A é o conselho de departamento, B, chefe de departamento. Ninguém erraria e marcaria a letra B. Todo mundo acertaria. E se você tem uma prova que todo mundo acerta, como é que você classifica? Quem vai ser convocado para ser contratado se todo mundo acertou tudo? E aí vamos ver diferença de idade, quem participou de júri. Não é assim que a banca pensa. Ela quer fazer uma prova de boa complexidade no sentido de realmente classificar as pessoas. Então, eu acho, dentro do regimento, sobre competências, que é o que há de mais difícil no regimento geral da Unesp, isso aqui de competências do conselho do departamento, 1, 2, 3, 8, 9, 10, e as competências do chefe do departamento. Submeter à consideração do conselho de departamento os planos de trabalho das pesquisas que compõem esse departamento. Tem condição de isso ser competência do conselho do departamento? Claro que não. Vai submeter à consideração do conselho do departamento. Quem? O próprio conselho do departamento? Não faz sentido. Todo mundo acertaria. É o chefe do departamento. Convocar e presidir as reuniões do departamento. De convocar, presidir reuniões do conselho do departamento. Quem vai fazer isso? O conselho do departamento? O órgão? Não. Quem vai convocar é uma pessoa, é o chefe do departamento. Convoca e preside as reuniões do departamento. Leia-se, do conselho do departamento. Tá vendo como assim você vai assimilando e percebendo aquilo que pode e aquilo que não vai ser cobrado na sua prova? Isso derrubaria muito candidato. Fiscalizar o desenvolvimento dos programas e planos de ensino e pesquisa. Olha aqui, controlar a frequência do pessoal lotado no departamento, informando a seção competente, que é a seção técnica de gestão de pessoas, antigo RH. Então, sim, o chefe, ele controla. Opa, a Maria veio trabalhar, porque estará lá no livro de ponto, no caderno de ponto, ou na máquina de ponto, seja qual for o meio de controle de frequência. Mas cabe ao chefe do departamento, ou a chefa, como gostam de dizer, não tem problema. Você está entendendo? É a pessoa que fiscaliza, é a pessoa que controla a frequência. Quem é o pessoal lotado lá dentro de um departamento? Tem os professores do departamento, que dão aula de disciplinas afins, disciplinas que se complementam e por isso estão dentro do mesmo departamento. Então, o chefe do departamento C, lá dentro, professores de disciplinas dentro do departamento C, faz parte do pessoal lotado, mas também não só os professores, como os servidores técnico-administrativos. Lá dentro pode existir um assistente de suporte acadêmico de laboratório, um assistente de suporte acadêmico de biotério. Está entendendo? Coordenar a execução dos cursos ministrados pelo departamento. E também coordenar o desenvolvimento de pesquisa, com exceção dos cursos de graduação e de pós-graduação, porque você vê isso lá no artigo 67 do Estatuto. Eu disse você vê isso, mas você não precisa ir lá no Estatuto da Unesp para ler o artigo 67. Aqui apenas mencionou. Essa remissão, sair do regimento, ir lá para o Estatuto, não vale a pena. O que eu quero dizer é que, guarde, fiscaliza, é a pessoa que fiscaliza, controla a frequência dos outros, é uma pessoa. Quem coordena a execução de cursos ministrados pelo departamento e coordena também desenvolvimento de pesquisa, é uma pessoa. E quando falamos de pessoa, no caso de departamento, é o chefe do departamento. Agora, propor a criação, transferência ou supressão de disciplinas do departamento. Existem desses. Pensando em um departamento com 5 disciplinas, e aí vai retirar, suprimir uma disciplina. Você acha que uma pessoa só, um pensamento, uma figura, o chefe vai de cima para baixo, pronto, acabou, essa disciplina não existe mais? Não, haverá uma reunião, naquela reunião também estará o chefe do departamento, mas estarão outros membros do conselho do departamento. Então, por isso que isso aqui no inciso 10, propor criar disciplina, propor transferir disciplina do departamento A para outro departamento.
Ou então, propor acabar com uma disciplina, suprimir, supressão, não é competência do chefe. Não é algo que apenas uma pessoa vai pensar e executar, mas sim será discutido, por isso tem que ser competência do conselho do departamento. Tá legal? Leia outros incisos aqui e busque, galera, turma, busque formas de você fazer associações corretas para, no momento da prova, você olhar a questão e não marcar uma alternativa de supetão, na pressa, porque vê algo que está escrito lá e faz sentido no momento. Olha aqui, estudar convênios que envolvam o departamento e entidades externas, submetendo, né, esses convênios à instância superior para aprovação. Quem é a instância superior para aprovar o convênio? Não sei, não quero saber. Eu sei que estudei no regimento que quem firma convênios, está escrito no Regimento Geral da Unesp, é o reitor. Seria o reitor que está aqui, ó. É o que deveríamos entender? Não é isso que a banca de concurso cobra. Importante é você saber que não é o chefe do departamento que vai estudar convênios. Você está vendo aqui o inciso 9, depois vem o 10, mas isso aqui é do artigo 47, que fala de competência do conselho do departamento, de um grupo de pessoas, de membros do departamento. Então, estudar convênios, pense em pessoas estudando se haverá ou não, se vale a pena ou não, o convênio de uma entidade externa com o departamento. Por isso, precisa ser o conselho do departamento e não o chefe. Não uma pessoa sozinha vai estudar o convênio e vai assinar, e vai pedir para o reitor assinar, seria assim o trâmite, mas não importa. Não é somente o chefe que pensa sobre convênios, que estuda convênios. Tá ok? Então pensou? Então na prova viu lá, vai propor criar uma disciplina dentro do departamento. Vai estudar convênios. Opa, precisa de uma reunião de pessoas. Vai propor a criação de cargos. Olha só, galera. Você acha que o chefe do departamento sozinho propõe a criação de cargos? Vai propor admitir professor. Vai propor afastar professor. Vai propor admitir, opa, precisamos de mais uma pessoa, mais um assistente de suporte acadêmico no departamento. Você acha que é o chefe do departamento da cabeça dele e vai sair propondo? Não, propor admissão, propor criação, propor afastamento de professor, estudar convênios, propor a criação, transferir, suprimir. Tá vendo? Conselho do departamento. Mais pessoas pensam melhor do que uma só. Aqui o cuidado, coordenar, poderia pensar, opa, o chefe do departamento coordena os planos de ensino, porque dá aquela sensação de algo de executivo. Assim como supervisionar. Então é isso que você tem que ter cuidado. Então é com isso que você tem que ter cuidado. Guarde, relembre, supervisionar laboratórios que estão sob a responsabilidade de quem? Do departamento. Quem vai supervisionar é o conselho. Muitas pessoas olhando, está tudo certo com o laboratório. Quem vai coordenar os planos de ensino? Imagine assim, são muitos planos de ensino das disciplinas. O chefe do departamento sozinho não daria conta. Então, deixe que o conselho do departamento vai coordenar esses planos de ensino, que é muita coisa. E assim você faz essas associações mentais. Aqui fala de adotar em situações especiais, medidas que se imponham em matéria de sua competência, ad referendo do conselho do departamento. Quando fala ad referendo, quer dizer que o chefe do departamento, ele, antes de uma reunião do conselho do departamento, porque um assunto é urgente, o chefe do departamento, ele decide, ele delibera, sim ou não. Isso antes da reunião do conselho. Aí, ad referendum quer dizer que precisa do referendo do conselho do departamento. Ele falou que, beleza, opa, isso aqui eu estou de acordo. Eu decido pelo sim. Ele falou isso, a reunião não aconteceu, está para chegar. Quando chegar a reunião do conselho do departamento, lá na pauta estará essa decisão do chefe do departamento falando que sim, e aí os membros do conselho estarão reunidos, inclusive o chefe estará lá, e eles vão ver, opa,
Isso que o chefe falou é bom, é ruim? Estamos de acordo? Não estamos? Sim ou não? Por isso, há de referendo. Para o referendo, para depois. Entendeu? O chefe toma uma decisão antes da reunião do conselho de departamento. Por exemplo, por causa de uma urgência. Aí chegou o dia da reunião do conselho de departamento. Está lá o chefe do departamento, estão lá os membros, eles falam sobre esse assunto que o chefe já decidiu, mas eles vão referendar. Sim, concordamos? Vai valer? Ou não, não concordamos. Entendeu? Tudo estou falando de maneira básica para que você consiga compreender. Agora aqui, cumprir e fazer cumprir decisões do conselho de departamento, não dá para você pensar que alguém marcaria na prova que quem vai cumprir e fazer cumprir as decisões do conselho de departamento, alternativa A, conselho de departamento. Não. Quem vai cumprir as decisões do conselho de departamento é o chefe do departamento. Quem vai fazer cumprir as deliberações, decisões do conselho de departamento. Ele vai exigir que se cumpram as decisões. É o chefe do departamento. Então, é um tipo de inciso do regimento que não vai ser cobrado em prova muito dificilmente. Tá ok? Especial atenção a esses dois aqui, quando fala de chefe de departamento. Especial atenção a propor criação, estudar convênios, propor admissão, propor criação. Isso daqui, conselho do departamento. E cuidado, supervisionar aquele monte de laboratório lá no departamento, uma pessoa só não dá conta. Então, é o conselho do departamento. E zelar pelo cumprimento dos planos de pesquisa. Meu Deus, são muitos planos de pesquisa. Pensa assim, não dá para o chefe zelar. Então, ele vai... Então, isso daqui vai ser uma competência do conselho do departamento. Legal, galera? Maior parte desse vídeo falando dessa diferença. Vamos seguir? Fala das administrações ou da administração das autarquias vinculadas. A organização e as atribuições das autarquias vinculadas serão definidas em seus atos constitutivos e respectivos regimentos. Já caiu em prova anterior. Você acredita ou não? Estava lá, de acordo com o regimento geral da Unesp, a organização e as atribuições das autarquias vinculadas serão definidas, e aí 2 pontos, em seus atos constitutivos e respectivos regimentos. Outra alternativa, em seus atos constitutivos e no regimento geral da Unesp. Outra alternativa, no Estatuto da Unesp e em seus atos constitutivos. Então, algo tão básico, né, quase na metade não, no primeiro terço do regimento geral da Unesp, já caiu em prova anterior. Olha, isso aqui também já foi cobrado. A administração das autarquias vinculadas à Unesp será exercida pelo Conselho Deliberativo e pela diretoria. Pense assim, ó, quando você pensa numa unidade universitária na Unesp, a administração é exercida por quem? Tem a diretoria ou direção, onde você tem o diretor e o vice-diretor. Estou falando de unidade universitária. E, como legislativo de uma unidade universitária, que é uma faculdade ou instituto da Unesp, você tem a congregação. Agora, falou de autarquia vinculada à Unesp. Você tem um executivo? Tem. Olha aqui, diretoria. Mas você tem uma congregação? Não. Aí você tem um conselho deliberativo. A congregação, no final das contas, é um conselho porque é uma reunião de pessoas e é deliberativo porque decide, delibera. Mas o nome não é conselho deliberativo, tem nome próprio, congregação. Mas guarde, a autarquia vinculada tem legislativo, conselho deliberativo, executivo, diretoria. E para o vídeo não ficar muito extenso, vamos ficando por aqui, falaremos e continuaremos sobre as autarquias vinculadas, porque fala de autarquias vinculadas à Unesp, existe autarquia de regime especial, que é o caso do Centro Paula Souza, existe uma diferença que eu vou chamar a atenção para vocês, aqui ó, Conselho Deliberativo da Autarquia, pause e dê uma lida, artigo 53. Agora, pause e dê uma lida no artigo 60. Tem tudo para cair na prova e derrubar muitos candidatos. E por falar nisso, vou gravar em um vídeo
uma questão inédita cobrando esse conhecimento. Porque quando fala do CEET Paula Souza e do seu Conselho Deliberativo, fala que conta com 6 membros, entre os quais está lá o diretor superintendente da autarquia. Porque o Centro Paula Souza é uma autarquia de regime especial. Agora aqui, o que diz? O Conselho Deliberativo da autarquia, no caso, uma vinculada à Unesp, é o artigo 53, vem depois do 52, tem 6 membros, além do presidente, que é o diretor da autarquia. Uma coisa é ter 6 membros, além do presidente. Então eu tenho 7. Eu tenho o presidente e, além do presidente, eu tenho 6 membros dentro do conselho. Eu tenho 6 mais 1, eu tenho 7. Agora, observe, no caso do Conselho Deliberativo de Autarquia de Regime Especial, Paula Souza, contará com 6 membros, entre os quais, entre os membros, está lá o diretor, o superintendente. Então eu tenho 6 mais 1? Não. Entre os quais, entre os membros, entre os 6 membros do Conselho Deliberativo do Paula Souza, já está contado ali o diretor superintendente da autarquia. Legal? Fica aí, então, um aperitivo para o próximo vídeo em que estudamos juntos o Regimento Geral da Unesp. Valeu, galera. Valeu, turma. Bons estudos e até a aprovação.